Bem-vindos à Livraria da Polis. Eu sou Sofia. Antes de começarmos, curta este vídeo, comenta e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas leituras. No áudio de hoje você vai ouvir O Véu, de Júlia Lopes de Almeida, conto da coletânea Ânsia Eterna. Este é um conto irônico sobre imaginação, desejo e aparência. Durante uma viagem de trem, um jovem se encanta por uma mulher coberta por um véu. Como não pode vê-la completamente, passa a inventá-la, projetando sobre ela suas próprias fantasias. Agora eu convido você a entrar nesta leitura e acompanhar até o fim a história de O Véu. O Véu, das memórias de um estudante. Nas férias desse mesmo ano, decidi visitar a família, meu pai e duas irmãs, na pequena vila do meu nascimento, em São Paulo. Revoltado pela injustiça dos lentes, que me reprovaram no meu 4º ano de medicina, resolvi ir para o mato e escrever em sossego contra eles. A vingança seria tremenda. Parti num dia de muito calor. Ia indisposto e sonolento. Dando um puxão ao meu boné para os olhos, dispunha-me a adormecer quando vi sentarem-se na minha frente duas senhoras. Uma era alta, a outra baixa. Uma esbelta, a outra atarracada. A baixa levava sobre o vestido de merinó preto um guarda-pó de linho com reversos de cor, chapéu de palha havana e luvas de meia pardas. Era mulher de uns 40 e poucos anos, morena, luzidia e de lunetas de aro, tipo vulgar burguês. A esbelta trajava com elegância um vestido simples de riscadinho cinzento, sem folhos nem fitas, guarnecido de pespontos, com um casaco justo que lhe denunciava a formosa linha do corpo e um colarinho à inglesa, muito unido ao pescoço. Chapéu do mesmo tom que parecia mais um chapéu de homem se não lhe tivessem pespegado na frente uma grande ave de asas abertas. Desço a essas minúcias de toilette porque elas constituíram logo para mim um ponto de estudo. A maneira de vestir indica fatalmente a maneira de pensar de uma mulher. E entre aquelas duas, que abismo! Que extraordinária diferença! Era caso realmente para meditação. Eu observava ora uma, ora outra. As luvas de meia de algodão pardas, da baixa, faziam-me adivinhar mãos curtas, grossas, ágeis, afeitas à vassoura. A agulha, calejadas da tesoura, marcadas por queimaduras de cauda ou água a ferver. As luvas de pelica da alta, justas e bem abotoadas, faziam-me sonhar com umas mãos finas, mãos muito macias e brancas, acostumadas a correr pelo teclado de um piano de Erhard, a folhear os livros de Bourget ou dos Goncourt, e a acariciar um angorá de preço, no aconchego tépido de um divã de seda. Os sapatos de entrada baixa da gorda, mostrando-lhe as meias cruas, engelhadas nos tornozelos grossos, faziam declarações terrivelmente indiscretas. Que aqueles pés tinham calos e unhas encravadas, que se punham assim à vontade pela obrigação de longas caminhadas enfadonhas e cansativas. As botinas de pelica da outra, lustrosas e estreitas, diziam o contrário. Estavam ali dentro pés mimosos acetinados, habituados à valsa e à fábrica Ferri. A larga cara da morena, úmida de suor e salpicada do carvão da máquina, li como num livro aberto. Atividade, despretensão, pouca inteligência e uma pontazinha de gênio. Na cara da companheira é que não pude ler nada. Levava-a encoberta por um largo véu claro, e passava e repassava em torno da cabeça, escondendo-lhe totalmente as feições. Era clara, loira, trigueira, rosada ou pálida. Não o podia eu então saber. Devia ser loira, que é o tipo requintadamente aristocrático. Aquela singularidade, mesmo de um véu tão espesso, coisa perfeitamente explicável numa viagem em trem de ferro, em tempo de seca e de pó, contribuiu para tornar mais curiosa e interessante a figura patrícia daquela senhora. Eu a estudava, e à proporção que a estudava, ia me apaixonando. Ah, não se riam. Que diabo há de fazer um rapaz de 19 anos durante um dia inteiro de viagem, quando o acaso lhe atira para diante dos olhos uma estampa tão sedutora? Apaixonei-me, sim. Mas não foi também tão subitamente como à primeira vista pode parecer.
Fui me apaixonando minuto a minuto, lentamente. Primeiro pelos pezinhos, depois pelas mãos, depois pela distinção do porte e finalmente pelo rosto que eu não via. O que não obstava a que eu o soubesse de uma brancura de leite e rosas, iluminado por um par de olhos rasgados, úmidos, prometedores de inefáveis doçuras. E assim como eu perceber o caráter da outra pela cara, percebi pelo conjunto gracioso desta o seu gênio também. Era recatada, tímida, honesta, altiva, indolente, tanto quanto exigisse a sua alta posição na sociedade, rica e solteira. Encobria-se assim, e já eu fazia as minhas conjecturas, porque, viajando sem o pai, acanhava-se de se dar a conhecer a toda a gente, evitando comentários, uma prudência louvável. Seria casada? Também podia ser. O papel de pai identificava-se com o de marido, sem que por isso o dela sofresse alterações. Irmã ou filha da outra é que não era. Isso jurava eu. O meu olhar fixava-se por tal modo na sua gentilíssima figura que ela principiava a inquietar-se. Sou um grosseiro, dizia eu de mim para mim, mas não conseguia desviar a vista. Ali mesmo formei logo tensão de escrever um livro a que poria o título As Mulheres. Livro esquisito, original, farfalhante como as sedas de Lyon. Era essa desconhecida quem me suscitava tão boa ideia, abençoada fosse ela. Propunha-me, julgava-me habilitado para isso, a descrever os caracteres das mulheres que eu daí por diante encontrasse, só pelas suas manifestações exteriores. Na missa, no baile, em casa, no teatro, na maneira de ajoelhar, de abrir o livro, de dançar, de mover o leque, de receber uma visita ou de assistir a um drama. Julgava eu, ainda inexperiente das suas dissimulações, que as poderia definir clara e positivamente, estampando-as depois com todos os cambiantes nas páginas do meu volume. Seria dedicado o meu trabalho à bela e misteriosa companheira de viagem, de quem então eu já deveria saber o nome. O nome. Como se chamaria ela? E andei à procura de um nome de mulher loira. Laura, Matilde, Alice, Lúcia, Aurora. Entretanto, chegamos a São Paulo. Anoitecia. Os lampiões de gás espalhavam pontinhos de ouro pela cidade. Acabava-se o meu romance tristemente. Não me podia resignar a isso, e apanhando à pressa a minha mala, acompanhei as duas senhoras através da gare. Um sujeito aproximou-se delas e, curvando-se diante da mais alta, recebeu algumas ordens. Rapidamente, depois, acompanhou-as à rua, abriu a portinhola de um carro particular e voltou. Elas partiram, e eu, numa resolução digna dos meus 19 anos, acompanhei-as noutro carro, até vê-las entrar numa casa apalaçada ao lado de um jardim. A minha vila que me perdoe, e que me perdoe a minha família, e que se regozijem os meus lentes ameaçados. Esqueci-os e instalei-me por largos dias no grande hotel. As manhãs e as tardes gastava-se ou em passeio diante daquela grande casa sempre fechada, misteriosa como o véu, aristocrática como a dama. Por fim, num desespero de namorada infeliz, encostava-me à grade e ficava horas esquecidas, olhando para dentro. Sem medo de me tornar suspeito para a criadagem ou para a polícia, a ver cair lentamente, como lágrimas de sangue, as pétalas carnudas das camélias vermelhas. Tanto maior era a obstinação daquela senhora em não se mostrar, quanto mais veemente era o meu desejo de a ver. Passados não sei quantos dias, lobriguei numa manhã a companheira de viagem, a gorda, a sacudir um tapete numa janela. Cumprimentei-a, sorri-me, fiquei atrapalhado, com vontade de perguntar alguma coisa, mas evitando praticar semelhante asneira. Ela compreendeu-me de certo, porque teve a amabilidade de convidar-me para descansar. A senhora baronesa ainda está recolhida, disse com malícia. Mas isso não o priva de entrar e tomar uma canequinha de café. Recusei e segui. Para encurtar razões, escrevi um dia à baronesa e mandei-lhe a carta. Nessa tarde recebi um cartão dela consentindo que eu lhe fosse beijar a mão. Entrei na sua casa transportado de júbilo,
e já com o prólogo do meu livro feito para lhe mostrar. Nessa parte da minha obra, escrita em noites de febre um tanto romanesca, pusera eu, entre muitos adjetivos e frases modernas perfeitamente desconexas, no estilo à la diable, toda a minha alma e aspiração de glória. Tinha antíteses medonhas, quadros terríveis em que a dúvida se divertia a queimar um pobre coração, revolvendo nas chamas de um amor intensíssimo. E por sobre isso tudo, uns salpicos de opoponax, que era o aroma em voga, e uns sonhos ideais, cheios de coisas mansas e doces melancolias, com que eu contava apossar-me do coração da bela baronesa. E era só imaginar o brilho dos seus olhos lânguidos quando me dissesse, entusiasmado e feliz: como é belo! Fizeram-me esperar numa sala, em que se ocupava a principal parede um barbaças condecorado. Estava ali uns bons 10 minutos, quando um criado veio dizer-me que a senhora baronesa rogava-me o obséquio do ir ter com ela a uma outra sala. Fui. Estava de pé e veio receber-me sorrindo, com tristeza, e talvez também com um pouco de ironia. Ai de mim! Por que tirar a ela o longo véu piedoso? Era velha a baronesa, velha e feia, mas bem velha e bem feia. Fiquei atônito, tendo a estupidez de deixar transparecer na fisionomia a minha amarga decepção. E ela, para vingar-se daquele imperdoável movimento, deixou-me logo cair no ouvido estas palavras agudas como punhais. Meu menino, não se canse jamais em seguir as mulheres que usarem seus véus muito espessos. Você ouviu O Véu, de Júlia Lopes de Almeida. Neste conto, Júlia brinca com a vaidade do olhar masculino. O jovem acredita estar fascinado por uma mulher, mas talvez esteja apenas apaixonado pela imagem que criou. O véu não esconde apenas um rosto. Ele revela a força de uma ilusão. No fim, fica a pergunta: quantas vezes nos encantamos por alguém real e quantas vezes apenas pela imagem que nós mesmos inventamos? Se você gostou dessa leitura, curta o vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe a Livraria da Polis para continuar ouvindo os clássicos. Até uma próxima leitura!